Ricardo Lewandowski, ministro do STF, ele disse em um evento com empresários realizado no final de semana que defende uma reforma no sistema penal do Brasil e ainda falou em política de desencarceramento como forma de solucionar o problema da criminalidade. Vou abrir aspas aqui. Temos que caminhar num sentido de um desencarceramento. Nós temos hoje no Brasil cerca de 800 mil vivendo em condições desumanas. Fecho aspas. Lewandowski acrescentou que 40% dos detentos hoje são presos provisórios que não ficam frente a frente com o juiz por meses ou anos. E aí, Marcelo Bella, que recebeu uma homenagem ontem, estamos aqui com um grande empresário do ramo dos suplementos. Meus parabéns, bem-vindo novamente. O que você acha da sugestão do ministro Lewandowski? Bom, boa tarde a todos, a diretoria da Jovem Pan, a nossa bancada, ao Tiago, ao meu amigo Capês, ao meu irmão aqui, Tomé, a Geise que está aqui conosco. Aliás, bem-vinda, Geise, primeira vez aqui na nossa bancada. Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte: primeiro, boa tarde, diretamente da República dos Manés e dos Vagabundos, meu boa tarde. No que diz respeito a isso, 400 mil pessoas que estão na área provisória foram presas porque foram pegas em flagrante delito, e isso faz com que as pessoas tenham que ser presas. E aí você tem duas modalidades. Você tem duas modalidades cautelares, ou que fica no provisório, ou que fica na preventiva. Essas pessoas não têm condições de voltar para a sociedade para não voltarem a cometer os crimes a qual foram presos, foram detidos. Então o senhor Lewandowski está errado. Não é porque a nossa capacidade carcerária é para 300 e 400 mil pessoas, nós somos mais do que o dobro, que agora nós temos que soltar e abrir a caixa de Pandora para que você, cidadão de bem, que é assaltado, seja novamente assaltado e possa até ser morto. Então, errou Lewandowski, ministro Lewandowski, com todo respeito, o senhor está errado. E é engraçado, né, Tomé, porque nós estamos vivendo uma onda de prisões ilegais, inconstitucionais. A gente está vendo aí pessoas que cometem crimes, não são processadas, um ministro que cria a figura do flagrante perpétuo, né? Quando você joga um vídeo na rede, por exemplo, fica lá o flagrante perpétuo. Essa figura não existe. Mas a hora que ele vê o vídeo, se ele se incomodar, ele manda prender. Então, a gente está vendo um bando de prisão ilegal por parte de um ministro, colega do Lewandowski na corte, e esse colega, que tem votado com ele em muitas matérias nesse pleito eleitoral, está defendendo o desencarceramento. É isso mesmo que o povo está ouvindo? O povo consegue entender alguma coisa do Brasil? Princípios e valores, legalidade e moralidade é o que nós estamos discutindo aqui. Eu vou fazer aqui uma proposta para o senhor, ministro, para uma reforma no sistema judicial, que é o que precisa, para acabar com a audiência de custódia, né, que coloca os policiais que prendem bandidos, assaltantes, traficantes numa situação complicada, para acabar com toda essa situação de insegurança que nós temos no país. Bandido tem que estar na cadeia e ponto final. Que história é essa? Vocês sempre parecem que estão protegendo as pessoas que fazem mal à nação brasileira. E sabe qual que é o pior? O exemplo tem que vir de cima. Que exemplo vocês estão dando para a sociedade nesse momento? Que exemplo nós damos para a sociedade quando nós vemos uma comunidade de traficantes atirando para cima e fazendo L por conta da eleição do presidente? Que exemplo nós demos para a sociedade quando, por conta de uma mudança de vara, após várias instâncias terem condenado uma pessoa por crimes na nação brasileira, simplesmente os processos começam todos do zero? Qual é o exemplo que vocês estão dando para a sociedade brasileira com essas posturas que vocês têm todos os dias? A população brasileira está cansada, com medo, assustada, de joelhos por conta de tais decisões e das coisas que saem da boca dos senhores. O povo brasileiro está cansado de sofrer, de ser humilhado, de ser desrespeitado e de ser colocado da forma como está sendo colocado pelos senhores. O povo brasileiro está cansado, né, de ver que a vara não era aquela e ver para onde essa vara acaba indo. E, Capês, você que é penalista, a gente tem a lei de execução penal, que é do Figueiredo. 84, né, a lei de execução penal, se não me falha a memória. Se você lê a lei de execução penal, porque é o seguinte, você comete um ato, ele pode ser crime.
segundo o Código Penal, as leis especiais. Aí você vai ser processado, porque você tem direito a se defender. Então tem o Código de Processo Penal. Se você é condenado, aí você cai na Lei de Execução Penal. Só fazer essa apresentação. Essa lei é tão bonita que parece o seguinte: entra Barrabás no sistema prisional brasileiro e sai Jesus Cristo. A lei é essa. Só que o Brasil nunca conseguiu cumprir essa lei. Não era melhor cumprir a lei do que sugerir algo tão bizarro? Meu querido Thiago Pavinato, em primeiro lugar, uma alegria ter você novamente, trazendo tua inteligência, tua sagacidade, teu bom humor, teu espírito poético. Obrigado, também. Nem tanto, mestre. Nem tanto, mestre. Nem tanto, mestre. Com certeza. É uma alegria. E também parabenizar o Marcelo Bella pelos seus 40 anos de profissão à frente dos suplementos alimentares, levando seriedade para esse setor. Tem muita gente que falsifica suplemento alimentar, coloca produtos que não são bons para a saúde. E ele, além de ser um grande produtor dessa área, ele está sempre denunciando, lutando. É um idealista. Um prazer estar com vocês. Bom, com relação a essa questão, eu tenho que fazer uma colocação do ponto de vista jurídico. Eu sou jurista, como você disse, então eu vou tentar colocar nessa linha. O Brasil tem hoje, aproximadamente, não 800, 920 mil pessoas presas. Nós estamos em terceiro lugar no ranking mundial dos países que mais encarceram em todo o mundo. Em primeiro lugar está os Estados Unidos da América, que tem cerca de 1.800 presos, 1.800.000 presos, a um custo de mais de 50 bilhões de dólares por ano. Muita gente que está presa, o ministro apontou bem, 40% desses 920 mil presos são presos provisórios, que aguardam uma justiça lenta e ineficiente, que são presos muitas vezes sem a necessidade de uma prisão cautelar. Para que quem esteja nos assistindo perceba, para que uma pessoa responda presa a um processo, é importantíssimo que se demonstre a periculosidade dela ficar solta enquanto se aguarda a apuração da sua culpa. Agora, prende-se no Brasil, as prisões provisórias estão sendo aplicadas abusivamente, em muitos casos sem nenhuma necessidade. O Código de Processo Penal mudou, o artigo 319 permite medidas cautelares alternativas como tornozeleira eletrônica ou outras medidas para que fiquem colocadas no lugar da prisão carcerária, da prisão temporária, da prisão preventiva, da prisão provisória. E, na verdade, o que acontece é um enorme encarceramento, processos que não terminam e muita gente que está presa indevidamente. Faça-me um favor, Capês. Eu vou dar um exemplo. Esse é papinho para boi dormir que você tá fazendo aqui. Capês, eu vou dar um exemplo. Que história é essa, Capês? Assim que o nosso querido Tomé Abduch se acalmar... Eu tô calmo. Eu tô calmo, porque você tá falando coisas que não representam a sociedade brasileira. Eu vou te dar um exemplo. Você tá com esse papo de advogado... Tem uma pessoa presa... Vamos ver o exemplo. Tem uma pessoa presa no Tremembé, presídio de altíssima periculosidade, segurança máxima, por crime de desacato à autoridade, infração da qual se livra solta. Foi presa, ninguém observa a sua situação carcerária, não tem advogados que vão dar uma assistência para ela, porque ela não tem condições financeiras, ela está presa por abuso de autoridade. Se nós reduzirmos o nível de abuso de autoridade neste país e aplicarmos a lei, o Código de Processo Penal, e acelerarmos a solução dos processos, vamos ter menos despesa com pessoas que estão encarceradas indevidamente e aquelas que precisam estar encarceradas porque representam um perigo à coletividade, poderão sê-lo sem prejudicar o orçamento e a legislação. Aí você está indo para uma outra linha, dando um caso pontual que não tem nada a ver com o contexto todo. Não é pontual, tem muitos casos assim. Olha, tem uma pessoa que... Muitos casos assim. Tem uma pessoa que... Tem muitos casos de abuso de autoridade. Tem uma pessoa que a grande maioria do povo brasileiro respeita muito, que uma vez disse o seguinte: é só não cometer crimes, não roubar, não matar, não estuprar, que você não vai para lá.
É simples assim. Sem dúvida. Como que nós vamos desencarcerar as pessoas que cometeram um crime? Qual o exemplo simples que se dá? assim. Capês. Eu acho que o Capês está falando não é tão casos simples assim. provisórios. Há uma simples inversão. O Capês está falando do provisório. Exatamente. Que ainda estão pendentes. Claro. Quem está cumprindo pena... Até audiência de custódia, né? Que é a primeira audiência. Sim, você foi preso ali em audiência de custódia é importante para verificar se aquela prisão é necessária ou não. Importante. Audiência de custódia é para pegar o bandido que foi para cadeia. O Código de Processo Penal previu uma série de medidas que podem ser aplicadas no lugar da prisão provisória. Para com isso, Capês. Audiência. Eu quero só... Olha, vamos lá. Eu quero não só audiência de custódia. Audiência de custódia... Veja, com essa gritaria não dá para falar. Audiência de Nós custódia... temos que respeitar, em primeiro lugar, a nossa audiência. A audiência Com essa gritaria... é secundária. Eu queria pedir para a audiência de custódia é secundária. Com essa gritaria fica difícil. Eu quero só terminar meu raciocínio. Então termina, depois eu quero falar de audiência de custódia. Nós temos que apostar num processo penal que seja mais célere, numa execução penal em que o sujeito não cumpra um sexto da pena, uma parte da pena e seja colocado imediatamente em liberdade. E temos que apostar, sim, em medidas alternativas à prisão provisória. Se ele não precisa ficar encarcerado durante o processo, porque ele está no estado de não culpabilidade, no estado de não condenado, encarcerá-lo antecipadamente para dar uma satisfação à sociedade, para aplacar o clamor popular, significa pura demagogia. Nós temos que resolver o sistema e não fazer demagogia. Mas o sistema não está se resolvendo. Aí você fala em audiência de custódia, é um desrespeito aos policiais do Brasil. Esses homens que colocam suas vidas em risco. Mas tem que reclamar com o Congresso, Você vai lá, prende um vagabundo, você coloca ele dentro da viatura, a audiência de custódia sabe para que ela serve? Para o bandido dizer, olha, ele me maltratou, olha, eu bati a cabeça. Mas isso aí foi a lei aprovada pelo nosso Congresso. Não tenha dúvida. Aí tem uma outra questão, esse negócio de encarceramento, Capês. Nossa audiência tem bom nível, Tomé. Mas o nível é esse. Ninguém vai acreditar nisso aí que você está falando. Desculpa, eu vou defender, audiência de custódia para verificar os policiais do Brasil. Sabe quem fez audiência de custódia? Se sentem desrespeitados. O pessoal que fez uma tal legislação, um pacote anticrime, que na verdade é o pacote... Não, mas eu quero... Me dá mais um minutinho, eu quero continuar aqui o Deixa a Geise colocar... Só o raciocínio, um segundinho. Então, raciocínio. Vamos lá. Você imagina o seguinte, nós estamos aqui no estúdio. Entra uma pessoa aqui, comete um crime, mata um de nós. Ela sai daqui, as câmeras filmaram, todo mundo viu, ela não é presa em flagrante na hora. Não é verdade. Aí depois de um tempo, essa pessoa é presa. Como não foi em flagrante, ela vai pra delegacia, dá um depoimento e responde liberdade. Não é verdade. É claro que é verdade. Essa conversa pra boi dormir. Imagina a conversa pra boi. Essa é a realidade. O Brasil é verdade. A pessoa presa em flagrante por um crime violento, por um crime de latrocínio, por um crime de estupro. Flagrante. Mas olha, ela fica presa. E quando não é flagrante? Quando não é, decreta essa prisão temporária. O problema tem se decretado abusivamente. Não para esse caso que você falou. Abusivo. Está se decretando. Estão fazendo mansrupting, tá? Não pode. Vá, nossa querida Geise. Agora eu estou muito progressista. Tá certo. Tá fazendo, mas a questão é a seguinte, a gente tem esse problema da audiência de custódia? Tem. A gente tem esse pacote anticrime que foi aprovado, que acabou virando um pacote pró-criminoso? Foi. A culpa é de quem? A culpa é do Congresso. A culpa é de quem? É nossa, que elegemos de novo esse povo para estar lá. A gente tem um país que o juiz que não cumpre a lei, ele é abusivo, manda prender sem precisar prender e não acontece nada. O máximo que vai acontecer, ele vai aposentar, aí ele vai advogar, como já foi juiz, ele vai cobrar mais caro, porque ele tem trânsito. Então é uma fábrica de milionário, fantástica fábrica de milionário. Mas a questão do encarceramento é a seguinte, mesmo se a gente soltasse todo mundo que está preso provisório, a gente tem lá 60% da população carcerária que já foi condenada. E a gente não tem sistema prisional ainda. Desde 84, em que a lei ela manda que ele passe pelo processo do fechado, semiaberto, aberto, em estabelecimentos tais que, para que ele entre, ele tenha feito o seu perfil criminal, né, para que ele não saia pós-graduado em crime. A gente nunca parou para fazer o sistema carcerário brasileiro. E a gente agora vem e fala em desencarceramento, porque esses 60% que sobram, tirando todo mundo, ainda extrapolam o número de unidades do nosso sistema prisional. E agora a gente vê o ministro com aumento de salário, os juízes federais com quinquênio de novo, senador e deputado aprovaram 500 bilhão de aumento, a gente está vendo dinheiro ser esbanjado, 200 bilhões para a PEC... E a gente não gastaria nenhuma pequena fração para fazer um sistema prisional. E solta bandido. Não essa é uma hipocrisia?
completamente. Bom, primeiro, boa tarde, a minha bancada que está empolgada. É a sua segunda vez, é a primeira vez comigo, tá? Só corrigindo aqui. É a segunda vez, estive aqui semana passada. Uma honra, inclusive, estar de volta. Eu acho que o Capeza, ele tá faltando um senso de proporção absurdo aí, porque uma coisa é você falar a respeito de prisões indevidas de abuso de poder e outra coisa é você falar que o cara que roubou, vamos colocar ele pra rua de novo, porque nós temos que desencarcerar. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é um tema que causa uma sensibilidade para mascarar todo esse conflito jurídico, esse conflito de sistema penal, que é a alegação de que as pessoas estão presas porque há um racismo estrutural dentro da sociedade. O primeiro ponto é, racismo estrutural não existe. Inclusive, o livro que popularizou tal teoria sequer... Exato, no Brasil não. No Brasil não. Sequer traz uma definição. O próprio autor do livro fala que não pretende trazer uma definição a respeito do que é o racismo estrutural e parte da premissa de que ele considera tudo racismo estrutural. Quem é da academia sabe que isso é um grande absurdo. Tente fazer isso você na sua tese de doutorado, na sua dissertação de mestrado. Então, esse discurso de que o racismo está operando de uma maneira institucional dentro dos presídios e que por isso nós temos que desencarcerar as pessoas, né, desencarcerar aí as vítimas da sociedade, desse sistema capitalista que é tão malvadão com essas pessoas, esse discurso, na verdade, está mascarando tudo isso que a nossa bancada acabou aqui de discutir e eu discordo do Capeza, eu acho que é uma falta de senso de proporção ali, o cara que foi preso por causa de um abuso de poder e o cara que roubou ali e está sendo preso, mas ele vai ser desencarcerado porque, coitado. Perdão, um ponto que me permita a professora Gleisi. Somente 13,5% das pessoas que estão em prisão temporária têm condições de voto. Ou seja, se você começar a pensar em nível de cidadão na sociedade, você fala apenas de 13,5% das pessoas que estão presas temporárias têm condição a voto, você já começa a pensar no resto, naqueles 97% que está lá. Eu pergunto a você, CPX significa o quê? É cupincha? Na campanha, nós tivemos lá uma visita, lá num morro, numa comunidade, com traficantes em volta e tudo mais. Se tivemos outra, com o Tarcísio aqui em São Paulo, que ele foi recebido a bala. Qual será essa diferença? Qual será, eu pergunto a você, a nossa audiência aqui, qual será o interesse agora em falar sobre isso? Cumprir alguma promessa de campanha? Ó, e só para esclarecer uma coisa que a gente falou de racismo estrutural, só para explicar para as pessoas, que o pessoal fala estrutural, não estrutural, etc. Eu vou simplificar aqui, tá? Sociologia de Max Weber, conceito de estruturante e estruturado. O estruturante é aquele costume, é aquela cultura que faz com que algo seja institucionalizado, vire algo oficial. Eu tenho um costume e aquilo vira uma lei. Então, o estruturante virou estruturado. E o racismo estrutural é o racismo que está oficializado em políticas ou normas do Estado. E no Brasil, isso não existe desde a Lei Áurea. Não existe. Bom, só uma questão que, só para esclarecer, quando a Geise coloca a questão do racismo estrutural... O racismo existe. Sim, é só importante dizer isso. O racismo, ele existe, ele é um dado da realidade e negá-lo é negar a realidade. E aí ela vai passar por cima de você com o trator. Eu só queria dizer o seguinte, deixar primeiro esclarecer o seguinte. Existe sim um racismo dissimulado no Brasil e alcança as pessoas. Se você fizer uma pesquisa sobre a população carcerária, você vai ver que isso existe, lá se reflete. Mas não foi isso que eu falei, embora fosse verdade. O que eu disse é que muitas pessoas, 40% de 920 mil, são quase mais de 500 mil pessoas, não é isso? 400 mil pessoas são presas provisoriamente sem a necessidade de estarem, porque existem medidas cautelares alternativas. Elas não têm culpa formada ainda. Só tem que ficar preso antes do processo terminar quem representa perigo à sociedade ou quem representa perigo à produção de provas no processo. Pode fugir, pode destruir provas, ameaçar testemunhas, praticar novos crimes. Fora isso, existem outras medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal e que não são aplicadas, porque no Brasil não se cumpre a lei.